Dicas para ler a Bíblia. Muita gente acha complicado ler a Bíblia. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu queria fazer teologia porque eu preciso aprender a ler a Bíblia. Se você for fazer teologia para aprender a ler a Bíblia, você não vai aprender a ler a Bíblia, você vai aprender teologia. Você vai aprender o que homens pensam a respeito de Deus e usando o texto bíblico. Se você quer aprender a ler a Bíblia, você tem que saber ler. Português, inclusive, é melhor, né? Para você, se esse é o domínio da sua língua. Estou aqui falando com brasileiros, português do Brasil, inclusive. E existem algumas pessoas que acham necessário aprender grego, hebraico, essa coisa toda. Existe muita gente com exibicionismo porque sabe grego. O grego é uma língua simples, tá? Na sua estrutura. É muito mais difícil você saber português do que você saber grego. E não é necessário. Por quê? Porque nós temos a Bíblia em português. Basta você ter uma Bíblia. Então, o que é importante para a gente ler a Bíblia? Tá aqui, já falei a primeira dica. Saber ler português. Saber ler na língua que você domina. E quando você escolhe uma versão bíblica, eu já dei algumas dicas anteriormente, você precisa então delimitar os textos e fazer a sua interpretação. Quando eu falo interpretação, não é você querer saber o que é que o texto está querendo dizer. É você saber o que está escrito, tá? Porque só o fato de você entender uma palavra significa que você está interpretando. Agora você precisa entender o conjunto das palavras para entender a ideia que ela está expondo. É a tentativa de não colocar no texto coisas que não existem, mas permitir que o texto traga o que ele mesmo propõe. Eu sempre, quando falo sobre isso, digo que existem muitas coisas que nós não temos na Bíblia, mas está no imaginário porque a pessoa ouviu e quando ela lê, ela não percebe que aquilo não está na Bíblia. Por exemplo, quem conhece a história de Paulo, quando ia no caminho de Damasco, e ele teve um encontro com Jesus, muita gente fala assim que Paulo caiu do cavalo. O texto não relata cavalo, não tem cavalo ali no texto. Mas a gente fica no imaginário que o fato de ele ter caído era cavalo. Mas a gente precisa perceber e saber, inclusive, que além de não estar no texto, as viagens eram feitas a pé, porque cavalo era propriedade dos romanos, tá? E nós estamos nesta época de Jesus. Mas esses são detalhes. O que é importante para ler a Bíblia? Primeiro, quando você faz, voltando lá, né? Quando você faz uma teologia, antigamente tinha teologia por correspondência, né? Agora tem internet, a distância e tal. A maioria, eu vou repetir, a maioria dos cursos de teologia não são cursos de teologia, são cursos de doutrinação. O que significa isso? Você aprende a ver doutrinas na Bíblia, você não aprende a ler a Bíblia. O que é aprende a ver doutrina? A pessoa diz assim: Deus é onipotente, e aí faz uma relação de versículos para mostrar a onipotência de Deus. Isso é ver doutrina na Bíblia. É você ler um versículo na Bíblia que diz assim: os atos poderosos de Deus são contemplados em toda a terra. E aí você diz assim: olha como Deus é onipotente. Quer dizer, você está agregando um valor ao texto. O texto está dizendo dos atos poderosos de Deus. Ponto. Tá? Então, pode ser que exista um texto que diz assim: o Senhor Todo-Poderoso, tá? Pode ter um texto lá. Aí lá está dizendo isso. Mas os outros textos estão dizendo outra coisa, porque cada texto tem o seu objetivo. Na nossa língua portuguesa, a gente faz isso também. Nós usamos a mesma palavra em diversos contextos diferentes. E a palavra num contexto diferente significa outra coisa. Por exemplo, Jesus certa vez contou uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que ele leveda toda a massa. Por outro lado, uma vez ele disse para os discípulos que era para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, essa mesma palavra está sendo usada de forma diferente nos seus contextos, porque ela está querendo dizer uma outra coisa.
Quando ele fala sobre o fermento dos fariseus, ele está falando num sentido negativo e que é uma coisa perigosa e que você pode, sem perceber, ser envolvido. Quando ele fala do reino de Deus, ele fala como é a funcionalidade, que não é pela doutrinação, não é pela insistência, mas é pela natureza de como as coisas se dão. Percebe? Então, é muito importante você saber o seguinte: você está lendo o livro do profeta Isaías, você está lendo o livro de um profeta. Não é a mesma coisa de você ler no livro de Juízes. Lá vai dizer outra coisa. Você precisa delimitar esses textos. Como eu disse anteriormente, cada livro tem o seu propósito, cada livro tem o seu objetivo, e isso precisa ser respeitado. Outra coisa, quando a gente vai ler a Bíblia, nós precisamos ter as perguntas adequadas ao texto bíblico. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser saber, por exemplo, o que é uma paroxítona, você não vai num livro de matemática. Se você quiser saber o que é uma equação de segundo grau, você não vai num livro de ortografia, de biologia. Percebe? Quando a gente vai para a Bíblia, nós não vamos buscar respostas científicas, tá? A Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia é o testemunho de fé de um povo, o povo de Deus. Então você não deve se ocupar com respostas científicas. Isso tem sido um grande problema porque tem diversos furos, né, na Bíblia. Então a Bíblia não se ocupa em responder se a Terra é plana, redonda. A Bíblia não se ocupa se o Sol no quarto dia é uma coisa incoerente porque a única luz que nós temos no nosso planeta é do Sol e ele teria que ser a primeira coisa, mas Deus... A Bíblia não se ocupa com essas coisas. Se morcego era mamífero ou é uma ave, entendeu? Não é isso. Essas coisas, quando a gente coloca na Bíblia como se fosse para obter respostas de ciências, ela entra num grande problema porque fatalmente vai ser encontrado furos e falhas, porque não é esse tipo de coisa que se procura aqui, tá? Também não é um livro doutrinário. A Bíblia não é um livro para doutrinar pessoas. Essa questão de falar assim, a Bíblia é um livro de regras. Não é. Eu vou te dizer, se é um livro de regras, por que você, eu aqui no Brasil, nós, se você é casado, somos de uma esposa só, e se tivermos mais de uma, é adultério e é errado, e é pecado, né? E aí você diz assim, não, mas é porque nós estamos noutra cultura. Então, obviamente, você está adaptando, ou seja, não é uma regra da Bíblia, tá? Porque a gente faz uma outra leitura, o tempo vem, nós estamos em outra cultura, outra época, nós estamos em com outras informações que nos são disponíveis. Então a Bíblia, ela também não é, então agora nós vamos dizer, normativa. A Bíblia não é normativa, ela é inspirativa, tá? Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim, toda escritura é inspirada por Deus para lançar num propósito, e ali tem uma descrição de todas as coisas que é o papel das escrituras como inspirada por Deus. É para nos inspirar na vida, ela é inspirativa, então ela nos inspira a fé, inspira a servir a Deus, ela inspira a vivermos uma vida digna. Então, para o cristão, principalmente, não pode usar a Bíblia como regra, como normativa. Por quê? Porque isto, inclusive na carta aos Gálatas, diz que foi abolido. Porque isso é o legalismo. Nós estamos então fazendo doutrinação. Nós estamos querendo submeter as pessoas a regras e normas que são incompatíveis. Vou dar um exemplo. Quando fala assim sobre a família bíblica, né? A família que a Bíblia recomenda. Qual? A de Abraão. Abraão, aliás, uma curiosidade, né? Ele estava velho e tal, disse que não ia ter mais filho, teve um filho, ainda teve Ismael, depois que ele estava velho, teve Isaac, né? Depois Sara morreu, ele se casou com Quetura e ainda teve mais 6 filhos. Qual? Será que foi a história de Judá e que ele acaba transando com uma mulher que ele pensa que é prostituta, mas é a nora dele, e aí nunca foi condenado? Sendo pecador, é esse tipo de família?
Que tipo de família? De Salomão, que teve 1000 mulheres? E, né? Que família é essa? Qual é a família? Então não é assim que a gente usa como, porque não tem como padronizar. Nós precisamos então ter as perguntas adequadas às Escrituras. A pergunta das Escrituras é a respeito de andar com Deus, servir a Deus, ter fé em Deus, confiar em Deus, tá? Então, nós podemos obter conhecimento de como Deus se relaciona com a humanidade através das Escrituras? Podemos. Mas fazer afirmações categóricas a respeito de Deus, nós o transformamos num ídolo. Então, qual é o objetivo da Bíblia? Inspirar a minha fé, inspirar a sua fé. Quando você for ler a Bíblia, você precisa desse conceito importantíssimo. Então, você vai abrir a sua Bíblia, escolher um texto, delimitar esse texto e ler não para colocar palavras lá, não para colocar valores lá, mas para ler o que é que está trazendo e perceber em que contexto. Se você estiver lendo, por exemplo, um livro de poesia, você tem que entender que é poesia. Isso é importante porque, se eu digo assim, a minha mulher é um doce. Quando eu falo a minha mulher é um doce, é uma forma poética, uma forma metafórica, você não imagina que ela seria, sei lá, um sorvete, um brigadeiro, um pirulito. Não. Você entende que eu estou querendo dizer a respeito da sensibilidade, né, de doçura, quer dizer, de amabilidade. Enfim, você vai construir uma imagem aí, cada um vai definir doçura de uma certa forma, mas no senso comum diz assim, ela é uma gente boníssima, ponto. Então, nós temos na Bíblia 5 livros poéticos que estão no centro da Bíblia. Por critério, eles já são colocados como poéticos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e o antes dos Salmos, que é Jó. Se são livros poéticos, eles precisam ser lidos dentro da categoria da metáfora, de usar palavras para dizer outra coisa. Senão nós vamos encontrar uma incoerência enorme, por exemplo, no livro de Jó. O livro de Jó começa dizendo que tem uma reunião celestial e entre os filhos de Deus apareceu Satanás para essa reunião. E aí tem uma conspiração de Satanás, uma conversa com Deus, e Deus aceita o desafio, e aí para destruir a vida de Jó. Se nós não entendermos que é uma poesia, a gente vai achar que Deus anda se reunindo com Satanás e conspirando. E Deus aceita essas conspirações. Se nós entendermos que é uma poesia, então é um modo de compreender outra coisa. Está querendo trazer outra mensagem, não o fato de que o que aconteceu com Jó foi por causa disso. Mas talvez a gente possa olhar assim, o que aconteceu com Jó não tinha a ver com as intenções de Deus, a intencionalidade de Deus, com o desejo de Deus, com o querer de Deus. Percebe? E quando você vai ler até o final do livro de Jó, você vai perceber que chega ali, os amigos que estavam defendendo Deus, eles foram tidos por Deus como pecadores. E Jó, que estava revoltado contra Deus, teve que chamar os amigos e oferecer sacrifício por ele e perdoar os amigos. Porque Jó estava muito mais certo do que os amigos. Olha que coisa. Então a gente precisa compreender bem isso. A gente precisa saber se a gente está lendo uma parábola. Uma parábola é uma história que a gente tem aí, que não necessariamente ela aconteceu, mas ela acontece todos os dias. A gente precisa saber se a gente está lendo uma lenda. Vocês, lenda? Pode ser. Pode ser que exista uma lenda. Por que Deus não falaria com a gente, não nos inspiraria a vida através de lendas? Pode. A gente precisa entender se não é uma fábula, porque são os estilos literários da Bíblia, que a gente vai ter um vídeo só para falar dos estilos literários. O que é uma fábula? É quando animais falam. Não, mas é um absurdo, porque a Bíblia é a verdade absoluta e tal. Mas, veja, Deus não pode falar através de uma poesia, de uma fábula, de uma parábola. Pode e não pode. O livro dele, que é um livro da verdade, conter os estilos literários humanos para nos trazer uma mensagem que seja profunda,
Pode, porque a Bíblia não é um livro de exatas, é um livro humano. Ele é um livro que nos preenche aquilo que nós precisamos na nossa espiritualidade, ele para incentivar, motivar a nossa fé. Então, as perguntas adequadas à Bíblia. Que tipo de texto eu estou lendo? O que eu estou lendo? E o que está escrito? E não aquilo que eu quero que esteja escrito. Isso é muito importante. Nós vamos então agora simplificando os textos bíblicos, porque o que nós temos na cabeça são coisas que puseram para nós que devem estar valorados no texto bíblico. Então é muito importante isso, nós guardarmos que a Bíblia é inspirativa. E se ela é inspirativa, o conjunto da obra deve nos inspirar. Assim é a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro.